Para mim é um motivo de muita alegria poder conhecer mais um pedacinho do povo, do grande povo que vai morar no céu. Porque esse é o propósito de nós nos reunirmos, esse é o propósito de sermos igreja. Não existe outra finalidade, porque clube social existe em todo lugar. Nós não somos um clube social ou um lugar onde nós nos encontramos simplesmente para conversar. Nós somos a igreja de Jesus Cristo, que Ele selou com o Espírito Santo e que Ele prometeu que Ele vai vir buscar essa igreja. Nós estamos aqui ajudando uns aos outros, nos ajudando, para que naquele grande dia nós sejamos chamados pelo nome e possamos entrar na cidade celestial pelas portas. Amém? Esse é o propósito de sermos igreja. Enquanto estamos aqui na arca, nós trabalhamos para chamar os outros também para a arca, para que eles possam também desfrutar dessa salvação. Aproveitando que você está de pé, vamos abrir a Bíblia lá em Êxodo, a gente fazer a leitura, e aí você poder assentar para prestar atenção na palavra. Glória a Deus. Deus é bom. Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 14. Louvado seja o nome de Jesus. Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 14, está escrito o seguinte. Todos acharam? Êxodo 3, a partir do versículo 1, está escrito assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia, e a sarça não se consumia. Versículo 3. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virara para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá. Tire os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu e do ferezeu e do eveu e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Versículo 11. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Amém? Senhor, obrigado pela tua palavra, Jesus. Espírito Santo, o Senhor conhece cada coração que se faz presente aqui nesta noite.
A tua palavra, Senhor, é viva e eficaz, e ela vai ao mais profundo do nosso ser, dividindo alma e espírito, juntas e medulas, discernindo, Senhor, as intenções e os pensamentos do coração do homem. Eu oro para que nesta noite o Senhor manifeste a tua palavra a nós, porque somos o teu povo, a tua igreja. Que hoje a palavra do Senhor venha alinhar o nosso coração ao teu, que a tua palavra venha limpar, que a tua palavra venha quebrar, que a tua palavra venha transformar, que a tua palavra venha lavar, que a tua palavra venha, Senhor, levantar, que a tua palavra venha, Senhor, nesta noite ao nosso coração, trazendo à existência aquilo que não existe, trazendo vida aos mortos, que aquele que entrou nesta noite, Senhor, doente saia curado, que aquele que entrou, Senhor, triste saia alegre, que aquele que entrou nesta noite sem salvação saia salvo. É o que eu te peço, Espírito Santo, que a tua palavra, que é viva e eficaz e que deu, Senhor, existência a tudo que existe nesse planeta, que essa palavra que criou o sol, que criou lua, que criou estrelas, que criou mares, que criou plantas e animais e tudo que existe, que essa palavra possa criar em nós a vida de Cristo, nos alinhando ao teu coração, para que possamos nesses últimos dias viver o propósito e o chamado do Senhor para nós nessa terra. É o que eu te peço nessa noite. Abra os nossos ouvidos, envia os teus anjos nesse salão, nesse ambiente. Senhor, manifesta a tua presença no nosso coração e na nossa vida, para que nós nunca mais sejamos o mesmo. É o que eu te peço, em nome de Jesus. O Senhor tem liberdade no nosso meio, Espírito Santo de Deus. Somos tua casa, tua morada, tua igreja, teu povo, e declaramos que os nossos ouvidos estão abertos para te ouvir, o nosso coração receptivo para receber tudo que o Senhor deseja falar, em nome de Jesus, amém e amém. Pode sentar glorificando o nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Bom, nessa passagem que nós lemos, esses 14 versículos, nós vamos nessa noite meditar em 3 pontos importantes que nós encontramos aqui. Primeiro, na ordem, nós encontramos uma manifestação sobrenatural de Deus, uma experiência sobrenatural que este homem, Moisés, ele vivenciou e experimentou na vida dele. Uma experiência que eu e você podemos experimentar a qualquer momento, se Deus quiser revelar para nós. Existem crentes, eu já ouvi muitos cristãos testemunharem experiências de ver fogo no monte, de ver folhas pegando fogo, de ver visões de anjos, de verem carruagem de anjo de fogo. Eu já ouvi muitos crentes testemunhando experiências sobrenaturais. Eu também já tive as minhas experiências sobrenaturais com Deus. Moisés, ele experimentou algo que ninguém nunca tinha visto. Era comum no deserto as plantas, árvores pequenas que davam ali no deserto, como sarça, era comum elas pegarem fogo por causa do calor do sol, por causa do dia quente. Mas não era comum uma sarça pegar fogo e continuar pegando fogo sem se consumir. O que chamou a atenção de Moisés foi que a sarça não se consumia e por causa dessa experiência, ele chegou mais perto para poder ver. Esse foi o primeiro ponto que nós encontramos nesse texto. O segundo ponto desse texto é que Deus fala com Moisés, chamando ele para fazer um serviço. Deus chama ele para um trabalho. Deus agora fala assim: eu estou precisando de uma pessoa para ir lá no Egito e libertar um povo que está lá, e essa pessoa é você. Só que detalhe, Moisés era um senhor de 80 anos. Quando Deus fez esse chamado para ele, ele já estava para aposentar, vamos dizer assim. Ele pastoreava ovelhas do seu sogro, e naquele tempo era costume
os pastores fazerem viagens longas com as ovelhas, procurando pastos verdes. Não é igual nos dias de hoje que a gente compra ração para os animais na agropecuária, né? Lá na casa do fazendeiro. Hoje, se você precisa de alguma coisa, tem um caminhão, tem alguém lá no campo que está lá fazendo como fala, gente? Fazendo a ração, fazendo feno, fazendo, né, o que o animal precisa. Naquele tempo não era assim. Eles viviam na graça de Deus. Então, os pastores de ovelhas, eles tinham que viajar procurando pastos verdes para as ovelhas se alimentarem. Por isso que o salmista Davi, no Salmo 23, ele fala que o Senhor leva ele para pastos verdejantes. Isso mostra o cuidado de Deus com a gente. O Senhor se preocupa com a nossa alimentação. Ele não quer que a gente coma capim seco. Ele quer que a gente come grama verdinha. Porque a grama verdinha vai dar para a gente a sustância, vai dar para a gente os nutrientes, vai dar para a gente a gordura, vai dar para a gente aquilo que a gente precisa para crescer e desenvolver. Então, como era costume, Moisés foi, e Moisés foi longe. Moisés foi longe para levar aquelas ovelhas. Mas naquele momento de levar aquelas ovelhas, mal sabia ele que no exercício, como um dia comum de pastor, Deus iria falar com ele e chamar ele para fazer um serviço que iria mudar a vida dele para sempre. Ou seja, eu até assimilo esse chamado de Deus, de Moisés, com a forma como Jesus chamou Pedro. Pedro pescava peixe, e Jesus falou para ele assim: para de pescar peixe, me segue, porque agora você vai pescar gente. E Deus estava dizendo a mesma coisa para Moisés: agora você não vai cuidar de ovelha no rebanho mais não, agora você vai pastorear outras ovelhas. Agora você vai guiar um rebanho. E foi o que Moisés fazia. Moisés estava ali guiando ovelhinhas no deserto até um pasto verde para elas se alimentarem. E agora Deus estava chamando ele para fazer a mesma coisa, só que agora com pessoas. Ele iria guiar pessoas pelo deserto para levá-las para uma terra que era boa e produtiva, uma terra que tudo que plantava dava, uma terra que não só tudo que plantava dava, mas diz a palavra de Deus que os cachos de uva lá de Canaã, eles eram tão grandes e pesados que era necessário 2 para poder carregar. As pessoas tinham, 2 pessoas, não dava para um só carregar um cacho de uva, não. Já pensou o tamanho da uva, gente? Pelo amor de Deus. Já pensou o peso daquilo? Que um homem sozinho não conseguiria carregar, tinha que ser 2. Assim era a terra de Canaã. Uma terra que dava leite e mel, uma terra que produzia alimento à riveria, à vontade, que dava para aquele povo comer, se fartar, criar os filhos e viver uma vida de abundância. Então esse foi o segundo ponto desse texto. E o terceiro ponto, e daqui a pouco a gente vai inverter a ordem dos fatores. O terceiro ponto é que havia um povo que estava em aflição. Havia pessoas que estavam vivendo em aflição há muito tempo e elas clamavam a Deus, ou elas clamavam de dor, ou elas clamavam de sofrimento, ou elas choravam dia e noite por causa dos seus capatazes, por causa dos seus agressores, porque eles eram escravos, e escravo trabalha mesmo sem querer, ele é obrigado. Eu fui esses dias, eu acho que uns 2, 3 meses, nós fomos lá em Ouro Preto. E a gente andando ali em alguns lugares de Ouro Preto, meu marido, ele conhece muito de história, e aí ele estava me explicando, me contando e tal, e a gente vendo as construções, as portas, as paredes, gente, era um trem dessa largura, sabe, são construções enormes, coisas assim, que se fosse contratar uma empreiteira hoje para fazer, ninguém iria aceitar esse tipo de serviço. Pedreiro nenhum, servente nenhum iria aceitar trabalhar nem por R$500 o dia para fazer o que se fizeram ali usando o trabalho escravo. Pessoas por trabalho escravo foram exploradas mais do que no limite para fazer o que fizeram.
Como será que o Egito construiu aquelas pirâmides que até hoje a infraestrutura, a tecnologia, a ciência não consegue explicar como que naquele tempo eles conseguiram fazer? Pode tirar o fundo, por favor? Eu prefiro sem fundo. Obrigada. Então o que acontece? Como explicar? Ninguém consegue explicar como que eles conseguiram levantar aquelas pirâmides e fazer aquelas estátuas enormes no Egito, numa época onde não tinha guindaste, numa época onde não existia caminhões, não existia tudo que tem hoje para se fazer os grandes edifícios. Eles usavam e exploravam o trabalho escravo. E era com muita dor, era com muito sofrimento, era com muita violência, com muita agressão. E Deus disse para Moisés: eu estou ouvindo as dores desse povo que lá está. Eu estou ouvindo, está chegando até a mim as lágrimas. Ai, hoje eu apanhei demais. Hoje eu não pude. Hoje eu trabalhei passando mal. Você já trabalhou passando mal? Mas quando dá, a gente vai na UPA. E a gente pega um atestado para não ter que trabalhar passando mal. Se está sentindo uma dorzinha aqui, eu estou passando mal, tenho que ir embora, deixa eu ir embora, eu vou na UPA, eu pego um atestado, eu vou no posto, pego um atestado, senão estou nem aí, eu não aguento. Hoje em dia, raríssimo uma pessoa animar a trabalhar passando mal. Se está sentindo qualquer coisa, arruma um jeito. E tem gente que às vezes está com preguiça, mas ele psicologicamente ele começa a sentir dor só para poder falar assim: eu estou passando mal, eu não aguento trabalhar, estou indo embora. Mas eles não tinham isso, né? Eles não tinham essa mordomia. Então aquele clamor, aquela dor, aquele sofrimento, tudo aquilo, gente, chegou até Deus. Aquilo durou muito tempo. Agora nós vamos inverter a ordem dos fatores. Porque o mais importante do que nós lemos aqui não é a experiência sobrenatural. Não é o chamado. Mas é o motivo por que a experiência aconteceu e o motivo por que o chamado foi feito. Quando nós olhamos para essa palavra, primeiro a gente precisa entender: Deus sempre trabalha de forma certa e estratégica. Tudo que existe hoje no nosso sistema, no nosso planeta, tudo está milimetricamente calculado e no lugar exato. O planeta Terra no sistema solar, se ele tivesse um pouquinho para perto do Sol ou um pouquinho para longe do Sol, o planeta Terra não seria adequado para a vivência do ser humano. Está exatamente, e a ciência já declarou isso, o planeta está exatamente aonde deveria estar. E isso não aconteceu por causa de uma explosão, por causa de evolução, não aconteceu por causa do acaso, não aconteceu por causa das forças, não. Isso aconteceu porque um Deus todo-poderoso, um arquiteto perfeito, um matemático perfeito, um engenheiro perfeito, ele calculou tudo para que nós pudéssemos viver neste planeta. Deus não é um Deus desorganizado, mas Ele é um Deus misericordioso quando nós nos desorganizamos. Deus não é um Deus que faz as coisas por fazer. Ele não tem jeitinho brasileiro. Ele é santo e gosta das coisas certas, mas quando fazemos as coisas erradas, Ele se mostra paciente e misericordioso. Tem muitas pessoas hoje vivendo uma vida cristã do jeito que querem. Servem a Jesus do jeito que querem. E nada acontece. Por quê?
Não é porque Deus está concordando com as suas atitudes, mas é porque Ele está tendo misericórdia de você. Às vezes a gente pisa na bola, anda errado, é um cristão meia boca e nada acontece de ruim, porque a misericórdia de Deus está sobre nós. Mas melhor é andar debaixo da bênção do que debaixo da misericórdia. Porque uma hora, essa misericórdia pode acabar. Graças a Deus que ela não acaba. Todo dia de manhã ela se renova. Mas andar debaixo da bênção e debaixo da misericórdia é diferente. Porque quando você anda na palavra do Senhor, quando você obedece a palavra do Senhor, quando o seu coração se inclina a viver de verdade, a buscar de verdade, fazer a vontade de Deus, diz que Deus prospera tudo o que você faz. Deus te dá aquilo que você pensa. Você não precisa nem pedir. Deus já copiou seus pensamentos e Ele realiza. Por quê? Porque você ama a palavra dEle, você se preocupa em obedecer a Ele, como Deus disse para Josué no capítulo 9. Josué, você agora vai guiar o povo para a terra de Canaã. Moisés morreu, a bola agora é com você. Mas olha, não desvie da palavra. Nem para a direita, nem para a esquerda. Medita nela de dia e de noite. Meditar é pensar. É ficar pensando. Se você sabe se preocupar, você também sabe meditar. Porque meditar é a mesma coisa que preocupação. Quando você está preocupado com a conta que vai vencer amanhã, você fica o dia inteiro pensando, como que eu vou conseguir esse dinheiro? Como que eu vou conseguir esse dinheiro? E você fica, como que eu vou conseguir esse dinheiro? Pede um emprestado, pede o outro emprestado, ninguém te empresta, e aí você fica preocupado com aquela conta. Você fica pensando nela o tempo todo. Preocupação é a mesma coisa que meditação. Então a palavra fala, medite nela de dia e de noite. Significa que eu preciso pensar na palavra de Deus durante o dia. E se possível, o tempo todo. Nossa, eu li o Salmo 23. Nossa, e a pregação de ontem? Nossa, que pregação. Não, Moisés. Aí, porque quando você medita de dia e de noite, o Senhor diz para Josué, se você meditar de dia e de noite, não se desviar, não for nem para a direita nem para a esquerda, mas andar nessa palavra, você prosperará em todos os seus caminhos. E prosperidade não é riqueza, não estou falando de nada financeiro. Prosperidade é a ausência da necessidade. Significa que na sua casa, ao invés de briga, vai começar a ter paz. Não vai faltar paz. Significa que na sua saúde, não vai agora ter doença. Deus vai abundar saúde, não vai faltar saúde. Significa que nas suas capacidades profissionais, você agora vai ter inteligência e capacidade divina que você não tinha, para fazer coisas que você não sabia fazer. Deus faz isso quando nós decidimos andar na palavra dele. Ele nos abençoa. Eu vou abrir uma aspas aqui, depois eu fecho ela. Só para falar de Jacó. Jacó fez tudo errado na vida dele. Enganou, mentiu, traiu, fugiu. E ele viveu 14 anos trabalhando para pagar 2 esposas. O dote de 2 esposas. Quando acabou os 14 anos, ele trabalha mais 6 anos para poder adquirir bens e riquezas. Só que nesse projeto, nesse propósito dos 6 anos, antes dele entrar para os 6 anos, Deus já tinha colocado no coração dele, chamado ele para ele voltar para a casa do pai dele. E quando Deus manda ele voltar, ele já sabia que ele precisava consertar as cagadas que ele tinha feito 14 anos atrás com o irmão dele, que estava lá ainda. Ele fugiu porque ele seria morto pelo próprio irmão. E quando ele tomou a decisão de voltar, mas ele não queria voltar de mãos vazias, durante esses 6 anos que ele trabalhou para o seu sogro Labão, tudo que ele fazia com as ovelhas, porque houve um combinado ali. Ó, eu vou trabalhar para você e agora o meu salário vai ser as ovelhas listradas.
todas as ovelhas que nascerem listradas no rebanho é o meu salário. E Deus abençoava. A bênção é isso. Deus faz, Deus te dá coisas. De repente, no rebanho de Labão começou a nascer só as ovelhas listradas, que era o pagamento de Jacó. Labão trocou. Agora não, vamos trocar esse trem aqui que está errado. Agora as ovelhas que nascerem manchadas que vão ser suas, Jacó. E Deus fez o quê? Fez nascer só ovelha manchada. E aí Labão falou, não, esse trem não está certo não, você está doido. Agora as pretas, só as pretas, não sei o quê. E aí trocou o salário 10 vezes. Mas das 10 vezes que Labão mudou o salário de Jacó, Deus ia lá e fazia as ovelhas parir só aquilo que era o salário de Jacó. Porque isso é bênção. E bênção de Deus na nossa vida só vem quando a gente decide andar dentro e debaixo da palavra de Deus. Mas se eu sou um cristão, e eu sou um cristão meia boca que não obedece a palavra, e estou fazendo coisa errada, saiba que você não está sendo abençoado. Mas Deus está tendo misericórdia de você. As coisas não dão errado, porque Deus está tendo misericórdia de você. E eu vou dar um exemplo aqui meu. Porque o Espírito Santo falou isso comigo no dia que eu tirei minha habilitação. E é para vergonha minha, tá? Andei 4 anos sem carteira. Tinha um carro, tentei tirar a carteira, não dei conta. Tomei lá 4 reprovações, 2018 até 2019. E eu já tinha um carro. O que eu fiz? Falei, Senhor, vou andar de carteira, vou andar sem carteira, né? Vou fazer o quê? Me serviu muito. Fiz 4 anos andando sem carteira. Nunca fui parada. Graças a Deus. Mas eu descobri todas as saidinhas de Nova Serrana, todos os pontos onde não tinha blitz. Eu ficava andando assim, ó. E eu pensava assim, nossa, Deus está me abençoando. E eu falei, benção nada, porque o que eu gastei de prejuízo com esse carro nesses 4 anos. Bateram em mim, eu bati em alguém. Tudo tive que pagar. Furava pneu demais da conta. Nunca fui pega pela polícia, nunca levei uma multa nem nada. Mas, por quê? O dia que eu tirei minha carteira de habilitação, que está aqui, né, gente? Glória a Deus, está aqui na minha capinha. O Espírito Santo falou comigo assim. Aí foi onde que ele me falou isso, sobre andar debaixo da misericórdia. Nesse tempo todo, eu tive misericórdia de você. Porque se a polícia pegasse seu carro, você ia ficar mais perdida, e desculpe a palavra, mais fodida, ainda do que você já estava. Mas eu tive misericórdia de você. Eu não fui abençoada nesses 4 anos. Eu comecei a fazer a conta. O Senhor começou a me mostrar a conta. Nada. Mas o dia que eu decidi, falei, a partir de hoje eu não vou andar mais sem carteira. Vendi o carro. Eu vendi o carro, decidi vender o carro. Ganhei a carteira de presente de aniversário. Não paguei 1 centavo por ela. Passei de primeira em todos os processos. Tirei a carteira de primeira. E Deus foi me dando coisas, e foi me dando coisas, e foi usando pessoas para me dar coisas. Usou meu marido e trocou meu guarda-roupa todinho. E foi me dando coisas, e foi me dando coisas, e foi me dando coisas, e presentes. Isso que é bênção. Isso que é bênção. É coisas que Deus te dá. E que você fala assim, eu não mereço isso. Eu não mereço isso. Por que eu estou ganhando isso tudo? E nesses 4 anos andando errada, eu estava só debaixo da misericórdia. Gente, até clientes novos, muitos clientes eu ganhei esse ano, fechei um monte de contrato. E os antes não era assim. E o Espírito Santo começou a me mostrar. Enquanto você estava andando errada, enquanto você estava decidida andando, e eu estava só debaixo da misericórdia, né? Ô Senhor, tem misericórdia. Vinha a blitz, até gelava, o guardinha olhava para mim assim, e eu passava, passei, glória a Deus. Era a misericórdia de Deus. Porque Ele conhece a minha estrutura. Diz a palavra que Deus, Ele trata a gente como um filho. E o pai, a mãe, pode ver o filho fazendo coisa errada. Pode ver o filho, às vezes, indo para o buraco, mas ele não vai ficar parado deixando o filho se estrepar, não. Ele corre lá e fica assim, não faz isso. Eu já te falei para não fazer isso. Aí o menino vai lá e faz de novo.
E o pai está lá, oh meu Deus, vem cá que eu vou te ajudar, vem cá. A misericórdia de Deus. Então nós precisamos aprender a andar debaixo da bênção. E na bênção a gente só anda com a obediência. Por isso, nós precisamos conhecer a palavra. Uma das coisas que eu mais falo no meu programa, e quem me acompanha sabe disso, eu falo muito, gente, a gente precisa conhecer a palavra. A gente precisa ler a Bíblia, a gente precisa ser amante da palavra. A gente precisa ser apaixonado pelas palavras que Jesus falou. A gente precisa amar as histórias bíblicas, conhecer as histórias de cabo a rabo. Quando fala assim, Moisés, aí na sua memória já vem desde o início. Moisés nasceu lá no meio daquele momento que os meninos não podiam nascer, que o faraó estava matando todos os bebês, e a mãe dele escondeu ele 3 meses, e depois ele foi colocado no rio, e depois a princesa lá foi lá, recolheu ele, foi criado no palácio 40 anos, depois de 40 anos ele matou lá um hebreu, e ele teve que fugir, casou com a filha de Jetro lá no deserto, se tornou pastor, depois de 40 anos, Deus aparece para ele na sarça. E aí, é tão interessante essa passagem, porque quando eu olho para Moisés, uma pessoa de 80 anos já está aposentando, né, gente? Uma pessoa de 80 anos, aparentemente não tem força para nada. Mas Moisés agora, com 80 anos de idade, ele estava sendo convocado por Deus para realizar uma das tarefas mais extraordinárias que um ser humano poderia realizar. Sabe o que é libertar uma multidão de quase 3 milhões de pessoas? Sabe o que é você chegar num rei e falar assim, eu preciso que você me dê todo o seu trabalho, todo o seu maquinário, todas as suas máquinas. Eu preciso que você me dê todas as ferramentas com a qual você está construindo esse país. Já viu, imaginou você chegando lá para o dono da Fiat, sei lá, ou da Toyota, e falar com ele assim, ó, eu quero todas as máquinas, você tem que me dar. Todas as máquinas, me dá sua empresa. Passa a sua empresa para o meu nome. Era basicamente isso que Moisés estava falando. Me dá a sua empresa. Me dá esses escravos. Porque os escravos não eram pessoas para Faraó. Eles eram ferramentas. Eles eram força de trabalho. Não eram pessoas. Ele não via aquelas pessoas como pessoas. Mas via aquelas pessoas como máquinas. Como dinheiro. Ele estava olhando aqueles escravos trabalhando e estava subindo o cifrão nos olhos dele. Ou subindo os ourinhos, os ouros. Era dinheiro aqueles escravos. Pensa que loucura Moisés chegar e falar assim, me dá todo o seu dinheiro. Mas nesse encontro com Deus, Deus disse para Moisés, você vai até Faraó e você vai dizer para ele libertar o meu povo. E é interessante que quando Moisés estava conversando com Deus, ele disse, mas logo eu, tenho certeza que sou eu que vou fazer isso? Porque às vezes a gente também se sente assim, incapacitados para as grandes coisas que Deus chama a gente para fazer. Mas o mais importante, o foco dessa mensagem, não é o chamado, não é a experiência sobrenatural, mas é o propósito pelo qual Deus nos chama e Deus se manifesta a nós. Uma das coisas mais importantes, das últimas instruções do Senhor Jesus para a igreja, antes dele subir para os céus, foi, vocês serão revestidos de poder. Atos 1:8. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Vocês vão ser as minhas testemunhas. Vocês vão testificar de quem eu sou. Vocês serão os meus libertadores. Vocês irão proclamar
em toda Jerusalém. Quando estava falando de Jerusalém, não estava falando da cidade, porque não é para muros que Jesus mandou a gente pregar. Jesus não mandou a gente pregar para casas. Ele não mandou a gente pregar para árvores. Ele disse: testemunhem de mim para todas as pessoas que vocês encontrarem um coração aberto para ouvir na cidade de Jerusalém. Testemunhem de mim para todas as pessoas que vocês encontrarem de coração aberto para ouvir em toda a cidade e região de Samaria, em toda a região da Judéia e em todo os confins da terra, ou a todos os confins da terra. O Senhor estava comissionando os seus discípulos e automaticamente a mim e a você a ser um testemunho dele para todas as nações. Por quê? Porque Deus, ele ouve o clamor do coração de cada ser humano que aqui está. Ele conhece todas as dores. Com certeza eu e você já passamos por dores. Eu já passei por muitas dores da minha vida. Já teve dias que eu só sabia chorar. Já teve dores que eu pensei que eu não ia aguentar. Já teve momentos que eu pensei, poxa, Deus do céu, o que está acontecendo comigo? Por que eu estou vivendo assim? Por que isso está se passando comigo? E o Senhor me chamou. E aí, o que acontece hoje? Nós temos um convite. E eu falo assim, do modo geral. Quando eu falo nós, estou falando igreja brasileira, igreja mundial. Hoje existe um convite da igreja mundial para o mundo, e esse convite é: venha porque Jesus vai te curar seus problemas, venha porque Jesus vai te restaurar, venha porque Jesus vai resolver sua situação, venha porque Jesus vai fazer isso por você. Está errado? Não vou falar que está errado. Mas o foco não é a dor. O foco não é se livrar da dor. O foco é preparar essas pessoas e mostrar para elas o que Jesus ensinou. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, o Senhor não só tirou eles dali e pronto, acabou. Libertei vocês da escravidão, tá todo mundo livre, soltos por aí, tchau, alô, tchau. Não. Quando Moisés saiu com aquela multidão do Egito, aí que o negócio ficou bonito. Porque começou uma longa jornada de 40 anos para alinhar, endireitar, consertar aquela mente escravizada que aquele povo tinha. Quando você lê o livro de Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, que é uma reafirmação de Êxodo, Levítico e Números, você vai encontrar Deus trazendo muitas proibições. Não comam isso, não comam aquilo, não faça aquilo, não faça aquilo outro, não faça isso, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Um monte de regras. Até o lugar que eles tinham que defecar, Deus falou para eles o lugar que eles tinham que defecar. Deus disse com pena de morte: ninguém faz cocô na porta da tenda, do acampamento, porque senão vai ser exterminado. Por quê? Por que Deus teve que falar até o lugar que eles tinham que evacuar? Porque eles tinham uma mente de escravo. Eles não sabiam se portar. Eles não tinham educação, eles não tinham cultura. Era um povo que não sabia se portar. É um povo que não sabia fazer comida, não sabia como cuidar de si mesmo. E Deus usou toda a experiência de Moisés dentro de um palácio. Um menino que cresceu e viveu 40 anos no lugar mais luxuoso, mais refinado da época. Moisés comia as melhores coisas, ele tinha a melhor educação. Moisés sabia tudo sobre a guerra. Moisés foi instruído em todas as ciências do Egito, e o Egito era a civilização mais evoluída daquele tempo. Era como se fosse a China hoje, porque a China é considerada, os Estados Unidos é considerado como um dos países mais evoluídos. Então ele tinha todo esse conhecimento.
Então, quando eles saíram do Egito, Deus livrou eles da escravidão, agora era a hora de trabalhar neles. Só que eles aceitaram de boa? Sim ou não? Não aceitaram de boa. O que eles fizeram no deserto? Murmuraram, reclamaram, rebelaram, se levantaram contra Moisés. Falaram, melhor a gente voltar para o Egito, porque lá tinha cebola, lá tinha carne. Eu sei que carne com cebola é gostoso. Quando a gente come um bife acebolado, não tem nada igual. Mas eles preferiram, na ignorância deles, pessoas que viviam como animais, que não eram respeitadas, que iam para casa dormir quando seus capatazes deixavam, e tinham que acordar quando o galo cantasse, talvez bem antes, para já começar a trabalhar. Não tinha intervalo nem de 15 minutos para tomar um cafezinho. Não tinha intervalo para almoço, igual a gente tem 1 hora para poder almoçar, pelo menos no mínimo, segundo a lei do trabalhador. A gente tem que descansar pelo menos 1 hora dentro da nossa jornada de trabalho. Uma jornada que é aí 220 horas por mês. Mas eles não tinham isso. E hoje nós reclamamos, né, da jornada de trabalho. A gente reclama de muita coisa, meu Deus. Mas eles estavam ali falando, era melhor a gente morrer no Egito. Porque esse processo desse deserto, isso aqui é muito ruim, isso aqui é muito ruim. Do jeito que eles estavam. Se eles entrassem em Canaã, sem serem mudados na mente, no coração e nas suas atitudes, eles iam fazer Canaã um inferno. Eles iam destruir Canaã. Porque uma mente que não é transformada por Deus, por Cristo, uma pessoa que não é transformada por Cristo, ela não consegue administrar bem as bênçãos que Deus dá. Por isso que às vezes, a primeira bênção, na verdade a primeira e a maior de todas as bênçãos é a salvação. E as outras coisas, as demais coisas, elas vão sendo acrescentadas na nossa vida, no processo da nossa obediência. No processo de nós dizermos para Deus, sim, Senhor. Sim, Senhor. Ah, é para largar a música do mundo? Sim, Senhor. Ah, é para parar de vestir a roupa curta? Sim, Senhor. Ah, é para parar de mostrar os peitos? Sim, Senhor. Ah, é para parar de ver novela? Sim, Senhor. Ah, é para parar de beber cerveja? Sim, Senhor. É para parar de falar fofoca? Mas eu não posso falar nenhuma fofoquinha. Sim, Senhor. É para parar de mentir? E agora? Quem poderá me defender? Senhor, é para parar de ver pornografia? Sim, Senhor. É para parar de fazer, Senhor, o que eu não devo fazer, porque está contra a palavra do Senhor. E eu vou dizer para vocês, quando se fala assim, é contra a palavra do Senhor, não é porque Deus quer ter poder, domínio, controle sobre você. Tudo o que Deus proibiu na Bíblia é porque faz mal para a gente. Tudo o que a palavra diz, não faça, é porque vai machucar você. É porque vai prejudicar você. Imoralidade sexual machuca a gente demais da conta. Destrói seu corpo, seus hormônios, sua mente, seu casamento. Destrói a sua casa. Satanás entra em lugares aonde pecados sexuais são cometidos e outros mais. Quando Deus proibiu para eles comerem carne de porco, hoje a gente sabe, carne de porco tem verme, e um verme chamado solitária. Se você comer a carne de um porco que tem esse verme e comer mal passado, esse verme vai para o seu cérebro, você sofre uma convulsão e morreu, acabou.
E naquele tempo, como eles moravam no deserto, não tinha higiene. Hoje, com as nossas frigideiras, com os nossos talheres, tudo bem higienizados, a gente ainda assim tem que tomar cuidado. E tem que tomar um remédio de verme uma vez por ano, pelo menos. Se você não tomou, o Anitta. Aí eu vou fazer uma propaganda para o Anitta. Se você não tomou um remédio de verme, tem que tomar, pelo menos uma vez no ano. Porque a gente está sujeito a pegar verme de todos os alimentos que a gente consome. Às vezes está com anemia, está fraco, está desanimado e está pensando o quê? Não estou querendo ir para a igreja. Às vezes é o verme que está lá dentro de você, tirando toda a sua energia, comendo todos os nutrientes da sua alimentação. Então amanhã você marca no posto. Marca no posto, chama a gente lá e marca lá um exame. Mas enfim, tudo o que Deus deu para aquele povo foi para cuidado deles. Quando Deus disse, não façam cocô na beira da tenda, por quê? As fezes transmitem muitas doenças. Era para eles sair para fora. Quando Deus disse para eles, a mulher fica impura no tempo menstrual, porque naquela época não tinha absorvente. Até uns anos atrás as mulheres tinham que botar era pano. E pensa o tanto de doença que tem através disso. Os homens não podiam sentar, porque eles iam ficar impuros. E eles eram ameaçados de morte. Para quê? Para eles obedecerem, gente. Porque o homem só obedece aquilo que teme. Por que o seu filho te obedece? Porque você aponta uma vara para ele. Você arranca a chinela do pé. Você pega a correia e fala assim, se você não obedecer, eu vou te quebrar no pau. Aí o menino... obedece. Então, quando você lê Gênesis, Êxodo, Levítico, não ache que Deus é mau, não. Deus estava corrigindo eles. Não, mas Poliana, com a morte. E para quê? O que você acha que a criança sente quando você pega uma correia grossa e vai para cima dela? Que você vai matar ela. O que a criança sente quando você está pegando um pedaço de pau e indo para cima dela? Vai me matar. Estou morrendo. Aí já começa no escândalo. Socorro. Chama a avó, chama o pai, chama a avó. Então, a gente é duro na cerviz. Uma das coisas que a natureza do pecado fez conosco foi a inclinação para o mal. Não importa onde a gente more, ou aonde a gente nasceu, a nossa inclinação sempre vai ser para o mal. É como se fosse um imã. Aí quando o Espírito Santo vivifica o seu espírito, ele passa a morar em você, ele começa a falar assim, ó, aí começa um cabo de guerra. A carne pro pecado, né? Porque a carne, ela gosta do pecado, porque dá prazer instantâneo, é na hora. Cometer um pecado ali, o prazer é instantâneo. Mas isso tudo é ilusão, porque vai te levar para a morte. Aí o Espírito começa a trabalhar e te vivificar. E ele começa a te puxar para o lado de cá. E como que eu fortaleço o Espírito, o meu Espírito, para que assim ele, junto com o Espírito Santo, possa fazer a vontade de Deus? Lendo a Bíblia e orando. E vindo na comunhão da igreja. Estando e sendo igreja. E como eu enfraqueço, aí como eu dou aquela força para o Espírito? Eu preciso enfraquecer a carne. E como que eu enfraqueço a carne? Jejuando. Não tem como você enfraquecer a sua natureza pecaminosa se não jejuar. Quando você jejua, você tira toda a força da sua vontade humana. Se você tem um pecado que você não consegue parar de fazer, e esses dias eu falei sobre isso, a palavra fala que aqueles que praticam iniquidade, eles serão expulsos serão lançados no lago de fogo, serão expulsos da vida eterna. E o que é iniquidade? É aquele pecadinho, aquele pecado de estimação. É aquele pecado que você nunca se arrepende dele. Você continua sendo servo, você continua servindo a Deus, mas você continua ainda vendo a tal da pornografia. Ou continua ainda falando a mentira corriqueiramente. Ou continua roubando. Nem que seja lá uma ferramenta do trabalho. Sempre que tem oportunidade, você pega. Dizer assim, não estou falando que vocês fazem isso, estou dando um exemplo, tá? Que aí vocês ensinam para outras pessoas. Mas aí o que acontece? Iniquidade é um pecado costumeiro, um pecado que não se arrepende, que a pessoa não arrepende dele nunca. É um pecadinho de estimação. Ele é tão bonitinho, então eu vou deixar ele aqui. Né? E não tem arrependimento dele. Quem pratica a iniquidade não vai entrar no reino de Deus. Então, por isso que a gente precisa permitir que o Espírito Santo sempre limpe a nossa vida. Que ele transforme os nossos pensamentos. E olha, a mente
a mente, a nossa mente, que também é a nossa alma, que também na Bíblia é chamada de coração. Jesus disse que tudo o que contamina o homem é o que sai daqui, ó, do coração, que é aqui a mente, não é a nossa bomba de sangue, mas é da nossa alma, a nossa mente. Tudo o que sai daqui é o que contamina a gente. Porque daqui saem os homicídios, daqui saem as prostituições, o adultério, a mentira, o engano. E dentre todas as coisas que a gente tem que guardar o coração, os nossos pensamentos, a nossa mente. Dentre todas as coisas, porque daqui que saem as saídas para a vida. O que eu vou fazer sai daqui. Por isso que a gente precisa encher a nossa mente com a palavra. Porque a partir do momento que você enche a sua mente com a palavra, você pode agora fazer o que o Paulo disse lá em Colossenses. Pensem nas coisas que são de cima, onde Cristo está. Pense nas coisas de cima, pense nas coisas do alto, pense nas coisas que forem puras, boas, justas, honestas, que tenham louvor. Então, meu irmão e minha irmã, diante dessa palavra, diante de tudo aquilo que o Senhor tem falado conosco nessa noite, a gente precisa entender que o mais importante não são as experiências que a gente vai viver, os arrupios, os momentos de sentir a presença, as visões ou o chamado. O mais importante é o propósito, é o porquê que Deus nos chamou. Deus nos chamou para que nós possamos cumprir a última missão da igreja na terra. Nós estamos no último estágio para que a raça humana e tudo que existe se finde. Por que nós estamos no último estágio? Deus já fez o primeiro. Jesus fez o segundo. E o Espírito Santo está fazendo o terceiro e o último. O Espírito Santo é o selo que o Senhor Jesus colocou em nós para o dia do resgate. É um carimbo. O Espírito Santo em nós é um carimbo para o dia do resgate. Em Efésios 4:30, o apóstolo Paulo diz que nós não podemos entristecê-lo. Nós não podemos entristecê-lo. E antes e depois, ele disse que nós entristecemos ele com práticas de obras da carne, de pecados, de atitudes, de coisas corriqueiras. Então, o mais importante é a gente compreender o nosso propósito como igreja. Moisés largou todos os erros dele e ele foi viver o propósito de Deus. Foi fácil para ele? Não. Mas quando você é chamado por Deus, quando você entende por que você está aqui, quando você entende por que Jesus salvou você, por que ele ouviu sua aflição, por que ele curou suas dores, por que ele deseja cuidar de você em todas as áreas da sua vida, você se dedica agora a viver o chamado que ele fez para você. E o seu chamado não tem nada a ver com o microfone. Ontem eu estava ministrando e falei sobre isso. Não tem nada a ver com o microfone nem com o púlpito. Nós podemos ser crentes como Dorcas, que era uma costureira na comunidade dos discípulos, da comunidade cristã. E ela fez a obra de Deus, sabe fazendo o quê? Fazendo roupa para as viúvas. Ela era uma costureira, ela não era uma pregadora, ela não era uma cantora. Mas ela viu pessoas na comunidade sofrendo porque tinham perdido seus maridos. E ela fez roupas para elas. Tanto que no dia que Dorcas morreu, todas as viúvas vinham para Pedro mostrando as roupas. Eu nem sei porque que elas mostravam roupas para Pedro, porque homem não está nem aí com roupa. Pedro não era um estilista, mas ela estava ali mostrando aqui, ó, o que ela fez. Eu não sei o que passava na cabeça daquelas viúvas. Mas o desejo de que Dorcas fosse ressuscitada era tão grande que elas queriam mostrar para Pedro que Dorcas era importante. Por que Dorcas era importante? Porque ela cantava? Não. Por que Dorcas era importante? Porque ela pregava em cima do púlpito no dia do culto? Não. Por que ela era importante? Porque ela se importava com a dor daquelas viúvas. Ela se importava com aquelas almas que Jesus comprou na cruz e ela estava cumprindo o seu chamado, usando o seu dom de costureira. Aí eu vou dar uma dica para você, meu irmão, minha irmã. Você sabe fazer um bom pão de queijo? Faz uma fornada maior e dá para o seu vizinho encrenqueiro, endemoniado. Dá pão de queijo para ele. Dá bolo para ele.
Fala assim, eu fiz lá, lembrei de você. Eu vou olhar assim, coisa estranha. Nunca me deu nada na vida. Será que tem veneno? Mas aí depois você faz de novo. E toda vez que você cozinhar, foca. Dá alguma coisa para aquela pessoa. Eu garanto que no dia que tiver um culto aqui na igreja e você chamar essa pessoa para vir, eu duvido que ela vai recusar seu convite. Sabe por quê? Porque você deu comida para ela. E peixe a gente pega é pela boca. Você ganha pessoas é com comida. Por que você acha que Jesus sentava na casa dos pecadores, dos publicanos para comer um jantar? Porque é comendo com as pessoas que a gente faz amizade. Se você cuidar, usar o dom que você tem, meu irmão, faz um churrasco lá. Chama seu vizinho para comer o churrasco com você. Eu vou comer com o vizinho, que é vizinho demoniado. Sangue de Jesus tem poder, sai de perto de mim. Jesus chamou a gente para ser luz. Você sabe fazer um doce? Leva para o seu colega de trabalho atribulado, que pega no seu pé, que fica só cantando música do mundo e xingando palavrão o dia inteiro. Dá para ele um bombom, dá para ele um doce. Dá, faz gentileza. Usa, não sei qual que é seu dom, não. Faz chapinha na sua amiga que mora lá do lado. Chama ela e fala assim, eu vou fazer uma escova pra você de graça. Vem cá que eu vou fazer uma unha pra você de graça. Duvido que no dia que você chamar essa pessoa para vir no culto, ouvir a pregação do evangelho, ela não vai vir. Ela vai vir. Ela não vai negar seu convite. Por quê? Porque você cuidou dela. Você deu comida. Você tratou bem. Então ela não vai negar o seu convite. Então existem muitas formas de sermos discípulos de Jesus e fazer a diferença e obedecer ao chamado. Amém?